voltar aqui, que ele aprofunda essa coisa dos 4 evangelhos, porque ele menciona que tem no Salmo 80, versículo 2, uma frase que é a seguinte: tu que te assentas acima dos querubins aparece. Então Davi falando de Deus, que se assenta acima dos querubins. E isso é retomado no Apocalipse, que é de onde vão vir as próximas citações dele. São 4 querubins, e ele fala aqui que os querubins têm 4 aspectos, e suas figuras são a imagem da atividade do Filho de Deus. Então os querubins, cada um deles representa justamente as formas de Deus agir, as propriedades de Deus, algo nesse sentido. Ele diz que o primeiro animal é semelhante a leão, caracterizando o poder, a supremacia e a realeza. O segundo é semelhante a novilho, a um boi, um bezerro, alguma coisa assim, manifestando a sua destinação ao sacrifício, a essa função sacerdotal. O terceiro tem um rosto semelhante ao de um homem, que muitas vezes é representado até como um anjo, o que lembra claramente a sua vinda em forma humana, a vinda de Cristo, a humanidade de Cristo. E o quarto assemelha-se à águia, que voa, sinal do dom do Espírito Santo que sopra sobre a igreja. Então tem essas 4 imagens, a do leão, a do boi, a do homem e a da águia. Do leão, do boi, do homem e da águia, que são as caracterizações desses querubins e que estão relacionados aos conteúdos de cada um dos 4 evangelhos, como ele vai dizer logo em seguida aqui. Então, o leão, ele simboliza o poder, a supremacia e a realeza de Cristo, O leão é o rei da natureza, a gente está acostumado já. Só me engano, Nárnia tem esse simbolismo. Sim, ótimo. Porra, é isso, exatamente. O Lucas até tem no quarto dele, tem 2 imagens no quarto dele, tem a pintura de Nossa Senhora. E o leão. E o leão. Para simbolizar justamente isso, é verdade. Um leão e aí uma sombra de Cristo no fundo, É bem brabo. Um abraço pro Lucas aí, se ele tiver conosco. Abraço pro Lucas, pois é. Inclusive, podemos saudades voltar aí com Platão, nossas lives platônicas. Se Deus quiser, vamos voltar. Por mim, essa semana... Eu já tô agitando com ele uma bandinha ano que vem, quem sabe? Brabo. Pleroma é um bom nome de banda, inclusive. Pleroma banda. Los Pleromas. Enfim. Lagnose. Agnose é bom. Banda Gnose. Banda Gnose. Pô, nome legal. A Pleroma... Pleroma parece essas bandas, tipo... Essas bandas falantes de espanhol, Tipo Los Hermanos, Los Pleromas, alguma coisa do tipo. Enfim. Tá, aí, então o leão tem esse símbolo da realeza, da grandeza, evidentemente. E aí o touro, o boi, enfim, o que quer que seja, que ele chama aqui de novilho, ele simboliza o sacrifício, essa função sacerdotal de Cristo. O sacerdote é justamente quem faz o sacrifício. E no caso de Cristo, esse simbolismo do boi funciona muito porque Cristo é o próprio sacrificado desse sacrifício que ele mesmo faz. Então ele é o sacerdote que sacrifica e é o sacrificado que é sacrificado. Então o boi expressa essa função também. O homem, mas por motivos óbvios, Cristo veio em forma humana, então o homem é um símbolo de Cristo muito, muito evidente. E o quarto assemelha-se à águia, que voa, sinal do dom do Espírito que sopra sobre a igreja. Então o voo da águia, ele está sempre assim pairando sobre tudo, Tá sempre cobrindo, até porque a águia está sempre caçando, então assim ela está procurando por tudo, sabe? O olhar dela abrange tudo, então ela está de cima, está voando calmamente, vendo tudo e nesse sentido tomando conta de tudo, Seria justamente o dom do Espírito Santo que sopra sobre a igreja. E aí, então os evangelhos correspondem a esses animais. E aí ele vai explicar cada um deles. Eu já tinha visto em vários lugares essa associação e eu não sabia que ela era tão antiga no cristianismo. Então eu achei isso muito, muito maneiro. Ele fala aqui que o evangelho de João começa falando aquilo que a gente já conhece, No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. É por isso que este evangelho está cheio de pensamentos sublimes,
pois este é o seu aspecto, né, o Evangelho de João. O Evangelho de João ele tem esse simbolismo da águia, né, justamente, né, essa sutileza, né? Se vocês forem ver o voo da águia, por mais que ela seja uma ave de rapina e que possa transmitir uma certa violência, dependendo de como você olha a águia, né? Se você comparar a águia o voo da águia com o voo dos outros animais, você vê que ele é relativamente plácido, assim, né? Ele não é um voo brusco, né? A águia, ela abre as asas, ela quase não bate as asas, né? Fica parada ali voando. Quando ela ataca, realmente ela é brusca, né? Ela desce do rasante e pega a presa. Só que o voo dela é muito tranquilo, né? É bem sutil. E esse tipo de raciocínio sublime, né? Sobre o verbo, sobre Deus, que era o verbo e não sei o quê, e esse tipo de coisa, né? A águia exprime bem isso justamente por esse voo sublime dela, né? Refletindo aí esses pensamentos sublimes. Aí ele fala do Evangelho segundo Lucas. É portador de caráter sacerdotal, começa com o sacerdote Zacarias, que oferece a Deus o sacrifício do incenso, porque já estava pronto o vitelo gordo que devia ser imolado por causa da volta do filho menor. Então, o Evangelho de Lucas ele tende a centralizar a função sacerdotal de Cristo, e isso fica claro até quando ele justamente começa o Evangelho falando de Zacarias, né, avô de Jesus Cristo, sacerdote. Né, sacerdote lá do templo, enfim. Então, quando ele começa a narrar isso e narrar Zacarias oferecendo a Deus o sacrifício do incenso, né, ele está já justamente com isso dando o tom que vai ser seguido no restante do Evangelho, justamente centralizando o sacerdócio de Cristo. Né, e, portanto, é bem simbolizado pelo boi, pelos motivos que eu já falei. Né, o boi é justamente aquilo que é sacrificado. Né, então, portanto, tem tudo a ver com a função sacerdotal. Principalmente quando você considera que Cristo é o sacrificado e é o sacrificante também. Uhum. Bom. É interessante. Sacrificado e sacrificante. É uma redundância, parece, mas não é. É interessante isso. É tipo um autossacrifício, né? Tipo, ele sacrifica ele próprio. É como se ele pegasse outra pessoa e sacrificasse no lugar dele. E é isso que é amor, né, cara? Porque você sacrificar o outro, não tem, assim, isso não tem muito valor, né? Se você para pra pensar. Voltando ao assunto, falei do Evangelho de João, associado à águia, Evangelho de Lucas, associado ao boi, né, a função sacerdotal. E ele fala de Mateus, depois. Né, Mateus, como ele começa o Evangelho de Mateus já narrando justamente a geração humana de Cristo, a ascendência de Cristo, do lado humano, obviamente, isso já denota ali uma ênfase, já demonstra uma ênfase que esse evangelho vai ter. Então, o evangelho de Mateus ele vai enfatizar muito mais a humanidade de Cristo, tanto que ele começa falando que Adão deu origem a não sei quem, que deu origem a não sei quem, que deu origem a não sei quem, que aí passou 14 gerações, aí passou 14 gerações do cerco da Babilônia até o nascimento de Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo nasceu depois de 28 gerações. Né? Ele vai fazendo essa conta, vai listando tintim por tintim da geração de Cristo. Né? Então, a humanidade de Cristo é muito mais enfatizada nesse evangelho. E aí ele fala de Marcos, né? Que inicia pelo espírito profético, que do alto investe o homem. Né? No caso do alto, né, justamente é o leão, né? O leão no sentido dessa grandeza, dessa superioridade que a gente mencionou antes. Né? Então, e aí isso acaba dando uma imagem alada ao Evangelho, uma imagem alada ao Evangelho, por isso exprime-se de maneira concisa e rápida, o estilo profético. Né? Então, o Evangelho de Marcos vai ter um espírito mais profético. E aí, é legal que eu já tinha visto uma live sobre isso, que leva para um ponto até um pouco mais profundo, um pouco diferente. Vou deixar o link para vocês aí. Eu estava com ela aberta, eu acabei fechando. Não, está aqui. Que é o seguinte, é o professor explicando a relação entre cada um dos evangelhos e cada um dos 4 elementos. Né, e, consequentemente, cada um dos 4 temperamentos. Né, então, por exemplo, tu pega aqui o Evangelho de João,
Se você for vendo o estilo dele, e até por essa coisa do voo da águia ser algo um pouco mais plácido, mais calmo, mais suave, né, ele é geralmente associado ao elemento da água. Né, e sendo associado ao elemento da água, ele, digamos assim, ele é mais direcionado aos fleumáticos. Né, o fleumático ele se dá melhor com o Evangelho de São João, é mais adequado. O Evangelho de Lucas, como a gente falou, ele vai construindo as coisas, dando um monte de detalhe, de um jeito bem lento até. Eu, particularmente, quando fui ler o Evangelho de Lucas a última vez, eu tive essa impressão, assim, eu fiquei meio incomodado, porque eu queria andar logo com aquilo, só que estava demorando. E isso tem muito a ver com justamente esse simbolismo que está mais relacionado ao elemento da terra. Portanto, aos melancólicos. Né? Então tem essa coisa meio detalhista, essa coisa bem devagar mesmo, bem lenta. E o animal do boi, né? Inclusive, se vocês forem pegar aí na astrologia, né? Tu pega o signo de touro, é um signo de terra, né? Justamente por isso, né? O boi é um animal robusto, né? De certa forma, apresenta uma certa lentidão, uma resistência. Né? Então, dá para fazer essas relações. E o Evangelho de Lucas ele é mais devagar, né? Por causa desses detalhes todos que ele tenta dar. Aí o Evangelho de Mateus, ele está associado ao ar por causa justamente por causa dessa parte da humanidade. Porque às vezes se representa, eu já vi várias vezes a representação do Evangelho de Mateus como um anjo e às vezes como um homem. Né? O que o Irineu está dizendo aqui, ele está enfatizando o homem. Mas eu já vi várias vezes como um anjo, né? No sentido de um homem alado. E se tu for ver exatamente o que o homem tem de diferencial dos outros animais, é justamente a inteligência. Né? E a diferença do anjo para a gente também é justamente uma inteligência absolutamente superior. Né? Enfim, o anjo é pura inteligência, na verdade. E aí, sendo assim, né, o ar, ele aparece até em vários pré-socráticos com essa função de justamente representar uma inteligência. Né? Os pré-socráticos, a gente ainda está num pensamento muito materialista, né, muito naturalista, melhor dizendo, materialista meio errado, mas eles não estão concebendo nada além da matéria. Né? Então essa ideia de uma alma como algo de uma natureza completamente distinta do corpo, né, no sentido de não ser algo material, ainda é muito estranha para eles. Né? Isso aí vai aparecer no Platão com muito mais clareza. E aí vários dos pré-socráticos colocam justamente o ar como sendo esse elemento mais sutil, né, que constitui justamente a inteligência do homem, que, assim, por mais que eles não tivessem a noção de materialidade, eles já tinham essa intuição de que a mente humana é mais sutil do que o corpo, sabe? E a alma vem de sopro, né, também. Ainda tem isso, Esqueci o termo, enfim. O ânima, tem os espíritos. Tem, no hebraico, eu acho que tem. Tem alguma coisa assim. Alguma coisa. Cara, a alma tá sempre relacionada a vento, a ar. Não, eu digo assim, como o anjo é pura inteligência, ele é pura alma, entre aspas. Tudo a ver. Sim, não, tudo a ver, exatamente isso. Eles são puro vento, daria pra gente dizer. Isso tem muito a ver com o fato de que, como a alma é justamente o princípio que dá a vida, né? O princípio interno de movimento das coisas, quando a gente morre, né, a gente justamente dá o último suspiro, né? E é quando o ar sai da gente definitivamente. E enquanto a gente está vivo, a gente está respirando. Portanto, o ar, ele mantém a gente vivo, de certa forma. De certa forma não, ele realmente mantém a gente vivo e a alma também mantém a gente vivo. Então é claro que essas duas coisas são muito próximas. Então, por causa justamente da humanidade, né, dessa questão da alma, que está presente no homem e que no anjo tem essa analogia também, o Evangelho de Mateus dá para a gente associar e aproximar com o elemento do ar, né, porque ele está aí como enfim, justamente porque Cristo é apresentado mais enfaticamente como humano do que como qualquer outra coisa no Evangelho de Mateus. Se eu falei Marcos, desculpa, mas eu estou falando do Evangelho de Mateus. E aí o Evangelho de Marcos é bom para os coléricos, né? Tem a ver com tá relacionado ao fogo, e quando a gente pensa na figura do leão, isso fica bem óbvio, né? A grandeza do leão, essa coisa mais selvagem, né? É forte. O leão lembra Nefesh, é a palavra para ar, né? Vento, alma, sei lá.
Você tá mutado. Sim, embora também sirva Ruá. Ruá, eu tava pensando nisso. Será que Yao significa alguma coisa? Nem lembrava desse Yao, né, Boa cara? pergunta. O Adolfo falou também. Enfim. Aí é bem interessante, porque o Evangelho de Marcos, se vocês pararem para ver, e aí essa informação específica eu descobri nessa live que eu mencionei, vou até mandar o link aí para vocês agora. Aí na tela, professor Marcos Monteiro, professor, enfim, ele entende muito de simbolismo, de astrologia, dessas coisas, e é bem interessante, assim, dá para traçar vários paralelos. Enfim, eu quero muito que você veja isso aí depois, Marcelo. Eu acho que você vai gostar, é bem interessante. Talvez a leitura do Evangelho de Marcos seja uma porta aí para ler a Bíblia com mais frequência, talvez, não sei, porque ele é mais direto, né? Ele é mais direto e ele é mais curto também. Uhum. Então tem essas características boas para o colérico que quer ir direto ao ponto, quer entender o que está se passando, não quer ficar muito nos detalhes, sabe? Enfim, diferente do, sei lá, do Evangelho de João, que tem um estilo mais livre, assim, né? Que vai fluindo como a água flui, digamos. Uhum. Então é bem legal, cara. É bem legal essa live. Eles Be foram... water, my friend. Be water, my friend. Exatamente. Exatamente. I said be formless, shapeless, like water. Cara, isso aí descreve muito bem. Tipo, Escreve. a água... Mas quando você tenta aplicar esse Evangelho de João... Não, e até os temperamentos, né? O colérico, Não, né? A cólera, o fogo que avança e derruba obstáculos ou então derruba reputações, né? Quer dizer, o leão é um fogo que ótimo exemplo disso. te leva rapidamente a qualquer lugar, inclusive ao inferno, né? Se você não tiver cuidado. Dizem que é o melhor temperamento, eu acho que não, é o mais perigoso também. É o mais perigoso, isso eu concordo. Ele traz muitas vantagens, assim, você resolve muita coisa. Só que se você ficar só na imanência, você tá lascado. Com certeza. E aí o Evangelho de João é bem o contrário disso, cara, porque tu vê, ele fica soltando umas frases assim, né? Tipo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, Em tipo, pequenas orações, né? ele vai, tipo, parece que ele vai, tipo, boiando, parece que é realmente uma água que tá fluindo ali É um sobre fleuma, né? o que ele tá É o tentando Aldrin. descrever. É o Aldrin. Tipo, Não o sei. Aldrin, o Aldrin ele tem um assunto e ele vai pegando os aspectos do assunto e vai indo. E aí tem uma hora vai que ele fala: decantando. ah, não, beleza, agora o assunto já foi. Aí passa para outro assunto. Nos meus vídeos eu sou bem assim. Se vocês derem uma olhada, eu não explico todas as informações exatamente em ordem. Eu faço um caminho de um jeito, depois faço o mesmo caminho de um outro jeito meio parecido, e assim eu vou abarcando aos poucos as outras informações, como se eu estivesse realmente boiando sobre o assunto. Se bem que eu sou um pouco assim. A Andressa, por exemplo, tem o curso de civil do canal. Ela é testemunha disso, mas todo o material do resenha é bem assim. Virou Nextel agora. Boa. É uma citação da parte de pouco colocada. Tá em cima. Tá, eu não vi que tinha. Disso aí. É isso aí. Deixa na tela aí. Bom, então eu acho que é isso aí que eu queria falar aí da relação dos evangelhos. Assista essa live, galera. É bem legal mesmo. E fica bem claro, assim. Joga lá no Telegram, Patrícia. Aliás, quem não tá lá ainda, pessoal, entra aí no grupo do Telegram. Sempre debates bons ali. Aliás, o grupo hoje tá muito bom, cara. Só debate de primeira, assim. O grupo tá. O grupo tá muito bom. Só pessoas interessadas, assim, bem intencionadas. Eu gosto bastante. Vejo boas discussões ali. Sim. Tu vê que com o tempo foi saindo pessoas, entrando outras, foi estabilizando. Só que agora tá uma galera maneira, né? Tu vê que tá um pessoal preocupado com assuntos interessantes, né? Que não tá ali só pra ficar enchendo o saco. Mas enfim, assistam essa live aí, que essa live aí é bem interessante e fica bem claro quando você começa a ver essas relações. Tipo, uma vez que você já leu os evangelhos e tu vai parar pra pensar nisso, você começa a ver a genialidade de Deus, assim. Como Deus é brabo por Deus ter pensado nisso, né? Tipo, vou escrever um evangelho para cada tipo de pessoa.
Vou escrever um evangelho para... Tipo, esses 4 evangelhos vão conseguir realmente tocar todas as pessoas. Tocar todos os 4 cantos da Terra. Que a pessoa que não leu os 4, algum vai dar. Algum vai comunicar melhor, entendeu? Uhum. E a Juliana até falou ali... A Juliana, nossa, a Andressa. Confundi as amigas. Falou... Ai, cadê? Cadê a Juliana? Não sei, boa Não pergunta. veio hoje. Ela sempre Gosto participa. de todos, o que eu sou, diz aí, Alden. Não, bom, gostar de todos é nossa obrigação. Mas A Andressa é melancólica pra cacete. Por aí você já vê você uma se pista. identifique mais. Falou ali do Evangelho de São Lucas, exato, melancólica, total. Fica vendo essas Já ela solta, eu tinha falado. Aqui, o Evangelho de São Lucas mais detalhado porque era direcionado aos pagãos. Interessante. Isso é outra coisa que é lindo, né? Porque tu vê que, do ponto de vista de Deus, essas explicações elas nunca se contradizem, né? Tu vê, o Evangelho, você vai perguntar, o Evangelho de Deus é mais detalhado porque é direcionado aos pagãos ou porque funciona melhor com um tipo de pessoa que vai se dar melhor com aquele livro? Os dois ao mesmo tempo. Né? E certamente Deus teve muito mais motivo além desses, né? E eu acho lindo como ver como a gente pode ver que essas coisas vão todas se encaixando para transmitir essa mensagem maravilhosa e bem feita pra gente, né? Acabei de ver a mensagem que você mandou no chat privado.